Pai de Jesus, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja sobre tua vida, revelada, manifesta, também que a palavra dele possa prevalecer no teu coração, possa também te alimentar nesse dia e encher você também da revelação de Cristo, do conhecimento de Cristo e da vontade dele. E eu quero falar com vocês hoje sobre verdades e mandamentos, né? E eu quero aqui tomar como base o texto de Mateus 4:23, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades entre o povo. Muito bem. Você vê que o ministério de Jesus ele consistia em pregar, ensinar e curar, né, através da sua misericórdia, da sua bondade, da virtude. Por onde ele andava, ele fazia o bem, movido de íntima compaixão. Ele curava, ele ressuscitava, ele fazia milagres, né? Então, isso fazia parte do ministério de Jesus. E a pregação e o ensino também faziam parte do ensino. E por que verdades e mandamentos? Então vamos lá. A palavra pregação, lá no original grego, ela é querigma. E o que é querigma? Ela tem a ver com a proclamação, mas não apenas o ato de proclamar, mas quando nós usamos essa palavra querigma, nós estamos falando também do que contém essa mensagem, do que contém essa pregação, que são verdades que constituem a base da nossa fé em Jesus Cristo, né? Então, a gente fala verdades, né, que é a proclamação, né, a pregação, né, daquilo que vai produzir em nós fé em Jesus Cristo, né? Por exemplo, quando a Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé em Cristo, é uma pregação, isso é querigma, ou seja, é uma verdade, né, que vai apelar para a nossa fé, né? E a gente vai ver em vários momentos na Bíblia essas verdades sendo ditas, sendo anunciadas, né? E o querigma, né, essas verdades, ele precisa ser crido, ele apela para a nossa fé, né? E os mandamentos? Eu acabei de falar das verdades, né? E os mandamentos? Os mandamentos, ali na língua original, a palavra didaquê, ela é traduzida por doutrina, né? E o que é doutrina? A doutrina fala dos mandamentos práticos para a vida dos discípulos, né? Você vê que Mateus capítulo 5, 6 e 7, ali está contida a doutrina de Jesus, né? Não é o sermão do monte, mas é a doutrina de Jesus. No final do capítulo 7, a gente vai ver que as multidões se maravilhavam da sua doutrina, né? Dos seus ensinos, né? Que tinham a ver com mandamentos práticos para a vida dos discípulos, né? Vou dar um exemplo aqui: amai uns aos outros. Isso é mandamento,
né? Então, a doutrina, os mandamentos, eles vão apelar para a nossa obediência. Enquanto as verdades apelam para a nossa fé, elas provocam a nossa fé, os mandamentos, eles vão apelar para a nossa obediência, né? Por isso que nós precisamos, meus irmãos, das verdades e dos mandamentos, do querigma e de daqui. A gente vai ver que a palavra de Deus, a escritura, né, a Bíblia, lá em 2 Timóteo 3,16, ali, Paulo fala, né, que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, a palavra de Deus, ela é absoluta, ela é imutável. E o que são as escrituras, né? Por que a gente tem buscado ler a Bíblia, conhecer a palavra? Porque as escrituras são registros fidedignos, né? E divinamente inspirados do amor de Deus, do anseio do coração de Deus, em nos revelar o seu eterno propósito, e cumprir esse propósito baseado no amor para com os homens, né? Revela a queda do homem, né? Depois da criação, mas em todo o tempo também a busca de Deus em restaurar a comunhão com o homem, né? E produzir nele vida, em prover para ele salvação. É, a, 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 a Bíblia, né, ela abrange a criação, né, as origens do homem, a história do povo de Deus, a, a vinda do homem, desculpa, a vinda de Jesus, o surgimento da igreja, né, e os escritos que a gente tem na Bíblia, eles são narrativas, né? São em muitos momentos poéticos, outros proféticos, em outros momentos são testemunhais, em outros momentos eles são epistolares, ou seja, por cartas, né? Estão ali, na Bíblia está registrada a palavra de Deus, né? E a gente vai ver que a palavra de Deus, quando ela foi escrita para ou para alguém ou para um povo em determinado local, né? Ela tinha ali um alvo, né? Então, a palavra de Deus, a gente vai ver duas vertentes. Aquela que é falada, como eu acabei de dizer, a indivíduos ou povos em circunstâncias particulares, e podemos chamá-la de palavra circunstancial em particular, né? E a outra vertente da palavra é que ela é dirigida a todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo. E podemos, assim, denominá-la de palavra universal e eterna. Essa palavra universal e eterna é aquilo que nós chamamos de o Logos de Deus, né? É o próprio Cristo revelado, né? A palavra universal e eterna. E o que contém essa palavra, que é universal e é eterna? Ela vai também trazer para nós o querigma e o didaquê, ou seja, verdades e mandamentos. Para a gente poder, assim, compreender um pouquinho melhor essa questão do querigma e do didaquê,
a gente pode comparar, a gente sempre usa o exemplo do trem. O didaquê, né, os mandamentos, são os vagões com as cargas que precisam ser levadas. E o querigma é a locomotiva. Se a gente só dá mandamentos, a gente vai sobrecarregar a vida de alguém. E essa pessoa vai ter muita dificuldade de cumprir aquilo, né? As demandas que o reino de Deus estabelece. Porém, se a gente também só proclama verdade, né? A gente vai ver umas pessoas que elas falam muito, né, de verdade, ela até demonstra uma certa fé, mas ela não tem direção para a vida e muitas vezes ela tem erros ou até desvios sérios no seu caráter, porque ela não atende pelas demandas que o reino tem. Por isso que nós precisamos abundantemente das verdades e dos mandamentos, né? Acho que uma outra ilustração que nos ajuda a compreender um pouco essa questão é a questão daquilo que a gente vê, né? Eu lembro de minha mãe costurando, né? Então ela precisava de uma agulha e uma linha, né? O querigma, né, as verdades, são é como a agulha que vai abrindo o caminho, né, para se costurar. E os mandamentos, né, o didaquê, é a linha que vai mantendo unido e consolidando tudo por onde aquela agulha passa. Então não dá para abrir mão de nenhum dos dois, nem do querigma das verdades, nem do didaquê dos mandamentos, né? Ninguém consegue costurar sem ninguém consegue costurar só com agulha ou só com a linha, precisa das duas. Então nós precisamos de ambos os aspectos da palavra que vão se transformar para nós a palavra de Deus, né? O Logos de Deus para a nossa vida, a revelação de Cristo, da vontade dele, ela vai se dar no contexto da igreja a partir desse entendimento. E a gente vai perceber, como eu falei já, Mateus 5, 6 e 7, ali a doutrina, né, o didaquê, os mandamentos, né? Mas eu queria falar para você de alguns capítulos que também nos ensinam essa diferença, né? Depois você pode pesquisar, mas, por exemplo, Romanos, o livro de Romanos, ele é muito claro. Romanos, capítulo 5, 6, 7 e 8, esses capítulos eles estão carregados de querigma, das verdades. É tanta verdade que nós fomos justificados, né? Que nós fomos crucificados em Cristo, né? Que pelo batismo nós fomos sepultados. Tantas verdades maravilhosas, né? Do capítulo 5 ao capítulo 8 de Romanos, verdades. Agora, do capítulo 12 ao capítulo 15, nós já vemos o que? De daqui, mandamentos. Mais um outro livro que é muito claro com isso. Efésios capítulos 1, 2 e 3. A gente vai ver o que? Verdades, né? O querigma, a proclamação das verdades que vão nos encher da fé. Diz ali que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, né? Olha que verdade maravilhosa. Diz ali também que Deus quis fazer na plenitude dos tempos convergir em Cristo todas as coisas. Mais uma verdade, são muitas verdades nos primeiros 3 capítulos de Efésios. E depois, capítulo 4, 5, 6 de Efésios, nós temos o que? A didaquê, mandamentos, a doutrina. Ali a gente vai ver, olha, não saia da sua boca
palavra torpe. Olha, os maridos têm que amar a esposa como Cristo amou a igreja, as mulheres têm que se sujeitar aos maridos, os pais não provoquem a ira dos filhos, os filhos sejam obedientes aos pais, mandamentos, né? Colossenses capítulo 1 e 2, verdades, querigma. Capítulo 3 e 4, Didaquê, a doutrina, os mandamentos do Senhor. Então, a gente vê nesses textos que eu falei para você, uma visão bem clara desses dois aspectos. As verdades, elas vão apelar para a nossa fé, precisam ser cridas, nós precisamos crer naquilo. E uma vez que nós cremos, isso vai nos impulsionar a obedecer, olhar para as demandas, para esses mandamentos e para a doutrina, e aí nós vamos obedecer. Né? Diz a Bíblia que no momento em que o Espírito Santo desceu, a gente vê ali uma expressão muito clara dessa questão do querigma e do didaquê, né, das verdades e dos mandamentos. Porque em Atos 2 ali o Espírito Santo desce sobre os nossos irmãos e eles ali ficam cheios do Espírito. E as pessoas começam a questionar o que estava acontecendo, ao ponto até de dizer que eles estavam ficando é, bêbados, né, embriagados, tal. Só que Pedro, ele começa a proclamar o que? O querigma, a anunciar a verdade. E aí ele vem falando, explicando tudo o que aconteceu, né? Sobre o propósito, o desígnio de Deus, sobre a promessa dessa descida do Espírito, sobre aquilo que os profetas falaram. Ele vem falando verdades sobre aquilo que aconteceu, né? Que aquele que os judeus haviam crucificado, ele diz: olha, esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que verdade maravilhosa. Então aqui a gente vê o querigma, né? A proclamação, a mensagem poderosa do Evangelho. E logo em seguida eles ouviram isso. Isso, as verdades, elas provocaram a fé e não só provocaram, mas produziram neles a graça de Deus produziu neles a capacidade de responder essa fé, porque a gente vai ver eles dizendo lá na frente, olha, tá bom, e agora o que que nós faremos? E aí Pedro já anuncia o que? De daqui, mandamentos, fala assim, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito, né, em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o que? O dom do Espírito. Então, a gente vê aqui de maneira muito clara, né? E eu penso também, e aí é uma coisa que eu, pessoal, né? Quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Marcos, a gente vê uma ênfase na ação de Jesus e também na, principalmente no serviço, né? E a questão da, da palavra, eu acho que tem uma tendência mais para a questão dessa proclamação, né? Embora você vai encontrar também mandamentos, mas ali, por exemplo, quando Jesus ele dá ali a ordem da missão, me parece que ele dá uma ênfase na questão da pregação, porque ele diz em Marcos 16, olha, ide, né, e pregai o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado.
Então, a pregação, a proclamação. Então, é como se fosse uma asa do avião, né? A pregação. E em Mateus a gente já vai ver um enfoque na questão da doutrina. Você vê ali dos evangelhos é onde a doutrina de Cristo ela fica mais clara, nos capítulos 5, 6 e 7. E no final do livro, quando Jesus ele transmite a missão na ótica de Mateus, ele vai dizer, olha, toda autoridade, Jesus dizendo, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ali em Mateus a gente vê como se fosse a outra asa do avião, né? Esse foco na didaquê, na doutrina, no ensino, né? Na formação dos discípulos. Então, amados, nós precisamos desse equilíbrio, nós precisamos das verdades. Mas nós precisamos também atender pelos mandamentos. Essas verdades elas vão produzir em nós fé, mas essa fé operando em nós vai nos impulsionar a obedecer toda a vontade de Deus. Então, que nesse dia você possa aí receber o oro para que isso seja revelado no teu coração, seja ministrado a você e a nossa compreensão seja ampliada, né? Nosso entendimento para a glória de Deus. Então, fica na paz de Jesus, medita nesse assunto e depois vai lá na Bíblia, procura, né, tudo isso que você vai ver que faz muito sentido. Fica na paz de Jesus e até a próxima.